Boa noite para quem está chegando, boa noite a todos. Já já começaremos a entrevista com Alberto Agio. Boa noite para todos que estão chegando. Já já começaremos a entrevista com Alberto Agio. Olha o Agio aí. Boa noite, Agio. Estamos aqui. Estamos aqui. Sempre é uma surpresa, né? Pois é. Bom, o pessoal tá entrando. Vamos esperar 5 minutinhos, aí a gente começa? Para mim, é aquela coisa que eu estou vendo aqui, um monte de coisa. Você que me diz se está tudo ok. Eu estou meio Tá tudo ok. Não, tá bem posicionado. Tá bom. Só a barba tá coberta, o resto do rosto tá livre. Ah. Então tá bom. Mas então, eu fui. Bom, só estamos nós dois, é isso? Não, tem 12 pessoas assistindo. Ah, tá. Por favor, não fazer confidências agora. Então tá bom, eu ia fazer uma, mas não era grave, só que eu fui lá te deixar o livro e aí vi que você tem um restaurantezinho de bairro na frente do seu prédio. Falei, putz, aqui tem um restaurantezinho italiano. Você conhece aquilo? Não, nunca fui. Não? Eu mudei para cá em janeiro, no meio da pandemia, e daí eu não fui a restaurante. Ah, claro. Eu vejo da janela aqui o movimento. O movimento. É. Esses restaurantes de bairro aqui são interessantes, Deve ser. Acabando a pandemia, eu vou testar. Legal. Aqui tem um negócio, pedir para participar. Não, você já está participando. Então já está, não preciso... Já está tudo resolvido. Tá certo. Então, boa noite para todo mundo que está chegando, que está esperando. Estamos dando aqueles clássicos 5 minutos para que o pessoal entre. Daí a gente começa essa conversa com Alberto Agio, 38ª live da Revista de História, nesses tempos terríveis de pandemia, hoje falando dos 50 anos da experiência chilena de Salvador Allende, que na verdade o mote dessa conversa, bom, tudo poderia ser um mote para essa conversa, mas o mais imediato é que daqui a 2 dias, dia 11 de setembro, é aniversário do golpe no Chile, 11 de setembro de 73. Tem também 11 de setembro de 2001, é óbvio. Mas hoje o que vai estar em questão é o 11 de setembro de 73 e, sobretudo, o que vem antes do 11 de setembro de 73. Então, 1 minutinho só, na verdade 2 minutinhos só, 6h05 a gente começa. Boa noite para todo mundo que está chegando. Olha só, Agio, o Vitão no Insta está falando da saudosa cantina do Eli na Unesp em Franca. Meu Deus! Deve ter sido teu aluno por lá. É mesmo. Aí a gente saía para, enfim, fazer aquele intervalinho, a cantina do Eli juntava todo mundo. É uma maravilha. Não, legal. Saudade também da cantina do Eli. Muito bem. A gente tem quanto tempo, Júlio? 1 hora. Tá exatamente 1 hora, Então, dá um tempo legal de conversa, tal coisa. Tá bom. Daí, se sobrar assunto, a gente marca outra mais para frente. Sabe que no fim do mês, o entrevistado vai ser o Zé Luiz Bered. Ah, é? Daí, acabou sendo uma coincidência, né? Esse negócio de... No fim do mês, quem... Tá dando um retorno aí. Não, é que eu liguei aqui o celular. Aí eu falei assim, bom, agora já... Engraçado, pelo iPad fica com mais coisas. Não, é engraçado. No iPad tem muito mais escritos assim na minha frente. No celular, não. No celular, de fato, no celular fica rodando só aí a partir da minha barba. Tomara que todo mundo veja. Bom, são 6h05, vamos lá.
Bom, boa noite para todo mundo que está por aqui. Hoje a gente faz a 38ª live, a 38ª entrevista da Revista de História. Nesses tempos de pandemia, temos aí 1 ano e meio de lives. E o entrevistado é o Alberto Agio, que vai tratar desse assunto, propôs como tema os 50 anos da experiência chilena de Salvador Allende. O Agio é graduado em História pela USP, é mestre e doutor em História Social também pela USP, livre-docente em História da América pela Unesp de Franca, onde ele deu aula longamente e se aposentou como professor titular. O Agio realizou estágios de pós-doutorado em Valência, na Espanha, e na Universidade de Roma. Foi professor visitante nas universidades de Santiago de Compostela, Santiago do Chile, Valência e Roma também. Tem um monte, uma quantidade imensa de capítulos de livros e artigos publicados em periódicos científicos, tanto no Brasil quanto no exterior, e 14 livros. Dentre os livros eu destaco Gramsci, A Vitalidade de um Pensamento, que saiu pela editora da Unesp em 1998, Frente Popular, Radicalismo e Revolução Passiva no Chile, que saiu pela Ana Blume em 99, Itinerários para uma Esquerda Democrática, publicado pela Fundação Astrogildo Pereira em 2018, Um Lugar do Mundo, Estudos de História Política Latino-Americana, saiu também pela Fundação Astrogildo Pereira em primeira edição em 2015 e segunda edição em 2019, e o que, na verdade, é o centro dessa nossa conversa de hoje, Democracia e Socialismo, Experiência Chilena, saiu pela Unesp em 93 em primeira edição, pela Ana Blume em 2002 em segunda edição, e acabou de sair a terceira edição pela Apris. Que está aí, exatamente, uma edição bonita, né? Uma capa bonita. E vai ser difícil conversar com a Agio, porque nós nos conhecemos faz pouco tempo. Eu fui fazer as contas, acho que dá 36 anos, né? Alguma coisa assim, por aí. Então, enfim. Bom, Agio, super obrigado por você ter topado, não só pela passagem da data, o 11 de setembro de 73, que se lamenta, né? Não se comemora, mas se lamenta daqui a 2 dias, mas porque é mais uma ocasião para um bate-papo, para discussões que são tanto históricas quanto conceituais, quanto teóricas, né? Eu queria começar essa conversa lembrando de uma passagem, que é uma passagem que eu sempre dou até hoje para os alunos lerem no curso de América Latina, logo a abertura do livro do Alain Rouquier, O Estado Militar na América Latina, que ele diz com aquele jeito de francês, né, que o mundo se deu conta do militarismo na América Latina no 11 de setembro de 73, quando do golpe militar no Chile, né? Para entender a frase, para entender a surpresa que o mundo teria tido, na verdade é preciso retroceder, e ele faz isso também nesse prefácio ao livro, né, essa apresentação, introdução ao livro. É preciso retroceder e compreender o que vem antes, ou seja, uma expectativa muito grande, uma tensão muito grande de tudo que é canto do mundo. Ele fala da França, é lógico, mas enfim, de tudo que é canto do mundo em relação à chamada experiência chilena do Salvador Allende, né, eleito presidente do Chile em outubro de 1970, no segundo turno, em outubro de 1970, quase 51 anos atrás. Em geral, né, se associa a vitória do Allende a uma tradição democrática chilena, né, que viria lá da década de 30, etc., e a uma presença político-institucional da esquerda, uma presença muito sólida da esquerda no panorama político-institucional do Chile, que daí também viria de muito antes dessa eleição de 70. Bom, o teu trabalho sobre o Chile, sobre a Allende, é um trabalho super respeitado, né, conhecido internacionalmente, etc., e é um trabalho que é sobre o Chile, mas é também um estudo sobre o pensamento de esquerda, prioritariamente, mas não apenas no Chile. Eu queria que você falasse, então, fiz essa longa introdução, para pedir que você falasse um pouco dessa tal tradição democrática chilena e desse lugar político-institucional da esquerda no Chile antes de 70. Tá bom, Júlio. Primeiro, agradeço aí o convite de vocês, da revista, seu em particular, e fico muito contente de estar aqui e conversar com o público da revista
Acho que essa é uma experiência muito interessante de pensar a história assim, ao vivo, né? E falando diretamente. Nem sempre a gente faz isso, a não ser nas nossas aulas, etc. E agora, com a pandemia, a gente está descobrindo outras maneiras de fazer isso, o que é muito legal. Bom, primeiro, eu acho que é justa essa associação entre a tradição democrática chilena, a presença da esquerda nessa tradição democrática, nessa vida democrática, e a vitória do Allende em 1970. Né? É justa, mas não deve ser pensada mecanicamente. Uma coisa leva diretamente à outra. Não, há inúmeros processos e questões históricas aí presentes nessa trajetória. Então, vamos pensar na América Latina até o início dos anos 70. Então, até o início dos anos 70, a América Latina vivencia, vamos chamar assim, uma grande transição das chamadas sociedades oligárquicas, né, que se consolidaram com a independência no século XIX e depois, sendo república ou no Brasil império, oligarquias, aristocracias, ou seja, uma sociedade fundada na exclusão, fundada num embate muito direto do ponto de vista social e político, e isso começa a mudar a partir do início do século XX. Essa longa transição em diversos países, vamos colocar início do século XX, mas tem o México lá antes, etc., vai até, então, os anos 70. Esse processo, invariavelmente, né, como ponto comum, é um processo de modernização da sociedade, industrialização, urbanização, ampliação dos contatos internacionais, mundiais, presença do imperialismo mudando do inglês para o norte-americano, enfim, com inúmeras contradições aí. Todo esse processo vai depender do comportamento das elites e dos sistemas políticos nacionais, né, em cada um dos países. Então, é aí que o Chile se diferenciou de inúmeros países latino-americanos, Brasil, Argentina, México, Peru, Venezuela, etc., por conta do quê? Por conta de que, se nós formos pegar os acontecimentos políticos lá dos anos 20 e 30 até o golpe de 73 do Allende, nós tínhamos no Chile uma história regular de eleições. Não há propriamente, não há mesmo golpes de Estado interrompendo essa história regular de alternância de poder, né? E era uma alternância de poder real, porque a sociedade política se organizava em diversas correntes ideológicas que iam da direita, que tem uma história desde a independência no Chile, o Partido Nacional, a ideia de um Estado centralizado e forte, etc., uma área, vamos chamar assim, de centro e de classes médias, com o Partido Radical pontificando, né, como os republicanos na França, por exemplo, né, na Espanha. Então, essa característica do Chile de ter um partido de classes médias é algo importante e marcou a história do Chile. E, por fim, na esquerda, o Partido Comunista e o Partido Socialista, que se diferenciam do resto da esquerda mundial, porque o Partido Comunista se forma de um antigo Partido Socialista que existia e se transforma em Partido Comunista, né? E o Partido Socialista do Chile se forma depois, nos anos 30, quando a história da esquerda mundial, especialmente no Ocidente europeu, é que dos partidos socialistas nasceriam os partidos comunistas a partir da Revolução Russa de 1917 e da Internacional Comunista. Isso acontece no Chile, né? Um partido socialista operário existente desde o início do século,
se transforma em Partido Comunista. Mas se forma também um partido socialista nos anos 30, no início dos anos 30, do qual faz parte o Salvador Allende, como jovem, estudante, depois médico. Então, essa história é uma história importante, diferenciada em relação aos outros países da América Latina. Daí para frente, não é, nós vamos ter alguns acontecimentos importantes. A partir de 1932, se estabelece um sistema político de contrapesos entre esquerda, centro e direita que vão se alternando. Em 1938, há uma vitória que é inédita na América Latina, expressiva no mundo, que é a vitória de um candidato do Partido Radical, apoiado por socialistas e comunistas, na lógica da Frente Popular, das Frentes Populares de 1935, da Internacional Comunista, enfrentando o nazifascismo. Então, essa vitória em 1938, dá ao Chile um perfil diferenciado mais uma vez, ou seja, esse processo que eu me referi de modernização, de urbanização, de industrialização das economias nacionais, vai ter no Estado chileno um protagonismo muito grande por conta dessa vitória de 1938. É evidente que essas ideias já vinham sendo fertilizadas no Chile, inclusive pela própria direita, alguns setores da direita chilena, mas quem coloca isso em prática é efetivamente essa coalizão de centro-esquerda. Isso permanece até a guerra, 41, rompe-se a Frente Popular, mas os governos sucessivos até 1952 são governos de frente política entre socialistas, radicais, comunistas, às vezes se afastam os comunistas e entra a direita. Isso vai até 1952. 1952, há a vitória de um candidato que vem lá dos anos 20, chamado Ibáñez, e ele de fato, é diferenciado, é oposto a essa ideia de coalizões. Comparou-se depois o Ibáñez até com o Perón, com o Jânio Quadros daqui, porque usava o mesmo símbolo, aquela coisa da vassoura para varrer a corrupção, etc. Isso de 52 a 58. Bom, mas nessa história toda há a Guerra Fria. Logo depois da guerra, o Partido Comunista é colocado na ilegalidade, como em vários outros países. É um momento que todos podem se lembrar aí do exílio dos comunistas. O Pablo Neruda, por exemplo, que para quem assistiu O Carteiro e o Poeta, é o momento em que o Pablo Neruda vai estar no exílio, vai estar na Itália, né? E por quê? Porque ele era senador, era um protagonista do Partido Comunista. O Partido Comunista fica na clandestinidade no Chile até 1958. Então, 48 a 58 são 10 anos de ilegalidade, mas com vida democrática. Não era uma ilegalidade como foi aqui no Estado Novo, em que os comunistas estavam ilegais, mas todos estavam ilegais. Havia uma ditadura estabelecida até os anos 45, né? 45, 46, que nós vamos ter aqui a nossa Constituinte de 46. Então, veja, nós vamos ter, quando o Partido Comunista é colocado na ilegalidade, os radicais vão ao Congresso e fazem discursos contra a ilegalização do Partido Comunista. Não são os comunistas que vão falar isso, vocalizar essa luta política. Então, mostra como o Partido Comunista estava enraizado na sociedade chilena, e isso é bastante importante. É verdade que em outros lugares o Partido Comunista também tinha raízes fortes, mas no Chile era muito organizado. A partir da volta dos comunistas à legalidade, nós temos, então,
além da volta, uma série de reformas eleitorais e institucionais que fazem com que a democracia se amplie no Chile. Então, na verdade, aquela democracia desde os anos 30 ainda era uma democracia com muitas restrições. A partir de 58, nós temos efetivamente o Chile no rumo de uma democracia de massas, de uma incorporação eleitoral significativa, que se combinou efetivamente com toda a organização, a auto-organização política que já existia. Há algumas reformas que vão sendo feitas a partir de 58 e em diante, que alguns analistas hoje dizem que são reformas efetivamente que abriam caminho para o socialismo como se pensava em alguns lugares da Europa, na França, na Itália, por exemplo. Então, eram reformas bastante avançadas para países latino-americanos, dentre as quais a reforma agrária. Então, isso é fundamental e que vai repercutir politicamente. A partir de 58, nós temos a vitória de um político tradicional, o Alessandri, filho do antigo Arthur Alessandri, Jorge Alessandri, em 58, com uma perspectiva de avanço do capitalismo, etc., etc., tecnocrática. Esse governo não vai bem das pernas, é um momento do início de uma crise mundial, difícil de ser organizada, e vem uma formação política bastante significativa do centro, que é a democracia cristã. A democracia cristã vence em 64 e coloca em prática um conjunto de reformas que fazem com que, digamos assim, a democracia chilena possa ser pensada até nos termos de uma democracia bastante progressista, avançada, que começa a alterar aquelas raízes coloniais da sociedade mais aristocrática, etc. Isso não tem tanta repercussão assim do ponto de vista dos valores culturais, porque o Chile permanece muito católico, muito forte. Inclusive, é o Partido Democrata Cristão que realiza essas mudanças. A democracia cristã adota os programas e as orientações que vêm da CEPAL, veja, é uma coisa bastante progressista, né, para a época. Né? Inclusive, a sede da CEPAL é Santiago do Chile, e depois vem o momento em que, surpreendentemente, Allende vence em 1970. Não se tratou de uma vitória, vamos dizer, digamos assim, que pudesse ter sido uma vitória acachapante de uma ascensão de massas contra as direitas. Não foi isso. Foi uma vitória muito particular dentro do sistema político. Allende chega a 36% dos votos, o segundo colocado a 34, alguma coisa, o terceiro colocado a 25%, quer dizer, uma eleição em 3 bandas, onde não tem segundo turno, e o Allende precisava ser aprovado pelo parlamento. E vai ser aprovado mediante um acordo feito aí entre parlamentares da esquerda, da democracia cristã, isolando as tentativas de golpe que ali apareceram nesse momento já de maneira muito tensa. Então, veja, aquilo que você está querendo, enfim, demarcar. Sim, havia uma tradição democrática no Chile. Essa tradição democrática funcionava muito na sociedade política, mas era muito apartada da sociedade civil, enfim, da sociedade das massas populares. Isso começa a mudar em 58. A partir daí, a presença da esquerda é uma presença, os partidos
comunista e socialista vão girar sempre em torno de 10% a 15% dos votos, cada um deles. Então, isso vai formar um eleitorado razoável, mas não é um eleitorado majoritário, 50%, etc. Isso aconteceu só na eleição municipal de 1971, aí já é uma outra história. Agora, o elemento fatal é que, em 58, o Allende quase ganha, perde por apenas 30 mil votos. Obviamente, havia fraudes, a eleição era com voto impresso, tudo bem, mas é bom esclarecer, né? Não era com urna eletrônica. E 58, um pouquinho antes da Revolução Cubana. Então, o que muda é que em 59 vem a Revolução Cubana, isso se alastra pela América Latina, é um momento da Revolução triunfante, a Revolução Cubana, e isso vai influenciar muito as ideias da esquerda chilena, especialmente de Allende, que era, nos anos 50, um personagem político da esquerda muito agregador, muito amplo, não se identificava como social-democrata, mas era uma esquerda nacionalista, latino-americanista, melhor do que nacionalista, latino-americanista, né? Então, esse Salvador Allende vai chegar num determinado momento que a influência da Revolução Cubana vai ser um ponto muito complicado na sua trajetória. Maravilha. Eu ia passar justamente por esse aspecto, né? E daí, remetendo não apenas à experiência histórica propriamente dita, mas ao caminho da tua reflexão, das tuas pesquisas, etc. Quer dizer, no prefácio da edição que acabou de sair, do Democracia e Socialismo, o Alfredo Riquelme Segovia, professor da Universidade Católica, né? Aquela mesma que perdeu uma final da Libertadores para o São Paulo, ele fala que o teu trabalho é pioneiro como uma história intelectual da experiência chilena, né? A gente depois vai discutir melhor essa expressão experiência chilena, né? Mas ele fala que o seu trabalho é pioneiro na história intelectual da experiência chilena. E junta aí um repertório muito grande de coisas, porque tem esse percurso histórico, tem essa figura tão forte da Revolução Cubana que começa a pairar em 59, que no decorrer dos anos 60 vai se expandir ainda mais. E tem um repertório de leituras, né? Tem um arsenal conceitual teórico que vai alimentar essa discussão no Chile, que nem sempre vem só do Chile, claro, né? Que vem de outras partes, vem da Itália, etc. Então, eu queria te perguntar, na verdade, quais são os elementos que se articulam nessa história intelectual da experiência chilena? De que maneira se compõe esse mosaico para chegar ao projeto que depois se torna tão famoso, de uma democracia cruzada com socialismo, etc. Como nasce, ou como, se supusermos que já era nato, né? Como caminha essa história intelectual da experiência chilena nesses anos 60 tão turbulentos, tão ativos aqui na América Latina? Então, quando eu pedi para o Riquelme escrever o prefácio dessa terceira edição, eu pedi porque conhecia o Riquelme, sabia que ele tinha lido o livro, eu tive várias vezes no Chile e ele já tinha, inclusive, comentado isso comigo, né? Essa coisa desse esforço de ter feito uma espécie de inventário. Na verdade, não é bem uma história intelectual, pode ser até tratada assim, mas é mais uma história das interpretações, das leituras, né? Então, eu diria assim, primeiro, esse trabalho é resultado de uma dissertação de mestrado. É uma dissertação de mestrado defendida no final de 1990.
Ou seja, tinha muito pouco tempo dos fatos que foram a experiência chilena até a 70, 73. Quando foi lançado o livro, né, que passou lá num concurso da Unesp, etc. e tal, e foi lançado no Mampu, na USP, em 1993, então aí são os 20 anos da experiência chilena, 20 anos do golpe. Então, o que é que né, de lá para cá muita coisa mudou, né? A gente não para de pensar nisso, não para de fazer perguntas e às vezes muitas delas não têm resposta ainda. E talvez nem tenha, enfim, e não sou só eu que devo responder sobre isso. Então, veja, o meu problema era conseguir compreender o que aconteceu, já que eu não estive no Chile, não vivi no Chile, e o que nós tínhamos aqui era o feedback da esquerda que tinha se exilado no Chile. No Chile, então, portanto, o que eu recebia eram testemunhos daquela vivência. Gente que foi para o Chile, depois foi para o exterior, vários lugares do mundo, depois voltaram aqui depois de 1979, com a anistia. Então, como pensar que aquilo que durou 3 anos e que boa parte daqueles que examinaram essa questão diziam que aquilo não poderia durar? Como é que poderia durar uma revolução feita pela democracia, que ele ia cair? E, no fundo, durou 3 anos. Então, era preciso ler, em primeiro lugar, os protagonistas. O que é que eles disseram naquele momento? E, em segundo lugar, ver as diferenciações entre as leituras dos protagonistas e aqueles que testemunharam, de uma forma ou de outra, os acontecimentos, ou porque participaram dos governos, no caso da esquerda, ou porque rejeitavam essa participação, ou porque criticavam isso, ou porque queriam barrar o Allende de uma forma democrática, e aqueles que não aceitavam de forma nenhuma Allende, socialismo, nada disso, entendiam que aquilo era efetivamente um lobo em pele de cordeiro, que o Allende iria fazer aquilo que se fez em todas as revoluções. Né? Então, na verdade, eu compus as leituras, né? A leitura dos vencedores, a leitura daqueles que deram o golpe, porque, no final das contas, não se podia falar do governo Allende e da experiência chilena sem saber como ela tinha terminado e quem ganhou aquela parada. Né? Claro. Ou seja, a experiência do Allende não resultou em socialismo, não foi vitoriosa, ela foi derrotada, se eu for pensar no plano dos atores. Alguém venceu, alguém perdeu. Né? Então, a leitura dos vencedores é a leitura justificativa do golpe, as razões, né? Como ele foi dado e como que, a partir daí, eles entendem, aqueles que deram o golpe, como o que mudaria na história do Chile. Né? Então, na verdade, não era um golpe qualquer, era um golpe que iria alterar profundamente a história, e eles disseram isso desde o início. Né? Então, claro que não tinha muita literatura dessa vertente interpretativa dos vencedores. Importava para eles mais vencer e compor o Estado que iria ultrapassar a unidade popular do que propriamente expor a sua interpretação sobre isso. No entanto, há efetivamente toda uma leitura na historiografia chilena que eu não tive condições, eu gostaria de ter avançado
nesse terreno, mas não tive condições de fazer, e mesmo porque a minha orientadora, Maria Lígia Prado, disse, não, para, agora acabou. Você não Defenda vai a mais... tese. Você não vai para lá, deixa isso para o seu doutorado, né? Então, efetivamente, tem toda uma leitura historiográfica que vai falar do Estado, da decadência, da ideia de que, né? Enfim, não vamos... Enfim, depois ficou mais claro para mim os argumentos de fundamento, né, da direita para dar o golpe e impor a derrota à esquerda. Então, a direita eu vi apenas por um viés político dos atores políticos. E acabei transpondo isso para a leitura de centro e a leitura de esquerda. Então, a partir daí, eu defini que a minha leitura da experiência chilena seria uma contribuição de história política, de história daqueles acontecimentos, daqueles atores, a partir daquilo que eles acreditavam e defendiam e colocavam em prática, dos impasses que existiam aí, enfim, fazer uma história até desses acontecimentos. O que se passou da vitória, a posse, o primeiro ano, o segundo ano e assim por diante. Porque nós tínhamos muito aqui no Brasil uma literatura, informações, etc., que era sempre o tudo ou nada, não era para dar certo, era sempre muito valorativa, e não tinha nada analítica, não tinha um ponto de vista de análise dos atores, de comparação, não tinha nada disso. Então, talvez daí venha essa fala do Riquelme, que é de ver algum protagonismo. E, de fato, poderia ter, e aqui no Brasil, como é que eu poderia fazer uma história desse período? Então, era uma história política, era uma história a partir daquilo que os atores políticos diziam, propunham, fizeram, e da leitura deles do resultado de tudo isso. Então, a direita venceu, então tem uma leitura daquele que venceu, a esquerda perdeu, e tem uma dupla leitura daqueles que perderam, porque alguns apoiaram o governo Allende e outros se recusaram a seguir o caminho do Allende. Não há propriamente uma leitura aliendista, ou seja, não há nenhum autor ou protagonista que poderíamos dizer efetivamente este é o pensamento do Allende. Não, eu não cheguei a isso, e eu creio que não há, ou seja, o Allende é um personagem em disputa, né, pelas leituras que foram feitas. E, por fim, a democracia cristã, eu acho que é fundamental que ela compareça como um dos atores e uma das leituras do período, na medida em que eu achava também muito estranho essa coisa de tudo ser pensado como uma anteposição, um antagonismo entre direita e esquerda, né, no Chile. Eu não via assim, e no fundo, meu trabalho foi no sentido de tentar compreender por que não era assim. E não era assim por muitas razões, inclusive pela legitimidade do sistema democrático chileno, da sociedade política, dos atores políticos, os partidos. É uma sociedade bastante né? Uma sociedade bastante recortada pelas visões dos partidos políticos, ou pelo menos dos campos políticos, né? E o embate se dava dessa forma. Portanto, esse filtro não era... tinha que perseguir, não dava para eliminar, né? E ali, sim, dava para perceber como que o Allende é eleito, toma posse, começa a implementar seus programas revolucionários, não são de reformas visando a revolução, visando o socialismo, né? E a democracia cristã
de alguma maneira, concorda com alguns e discorda de outros, e aí a democracia cristã cumpre esse papel, que é, ao mesmo tempo, um papel diferenciado da esquerda e é um papel também desafiador para a esquerda, né? De outro lado, ela não pode conciliar com a direita, mas a partir de um determinado momento ela vai sendo anulada pela direita. Então, há uma dinâmica nesses 3 anos que, de certa forma, faz com que o centro democrata cristão, que era já um centro diferente do Partido Radical, porque tinha um projeto de socialismo humanitário ou socialismo humanista para o Chile, que era diferente da esquerda. Então, isso é o que tornou muito complexa a luta política entre a esquerda e a direita no Chile. Havia ali um centro que, às vezes, foi fundamental para a esquerda estar no poder, como, por exemplo, entre a vitória e a posse não fosse a posição da democracia cristã, eu não imagino o que poderia ter acontecido. Havia um dispositivo golpista no parlamento, depois um dispositivo golpista que foi efetivado com sequestro e assassinato do comandante militar, comandante em chefe do exército, né, René Schneider. Então, era uma situação tensa e, obviamente, era necessário compreender, nós, né, fazendo história disso, compreender como é que esse processo se deu. Então, nesse sentido, eu acho que eu tinha falado das leituras e das interpretações. Eu acho que isso conduz efetivamente todo o trabalho que eu fiz. E o trabalho que eu fiz iria desembocar no quê? Bom, onde é que está o Allende? Onde é que está o Allende em todas essas vertentes? Como é que isso pode ser respondido? Por isso que o livro termina com um capítulo mostrando as contradições, as tensões, como você chama a atenção, dentro da esquerda chilena e onde o Allende está presente no conjunto, na medida em que tudo passa por ele, né? Assim, na presidência da República. É mais ou menos isso. Quer dizer, se a gente fosse pensar em desenvolver a história intelectual do período e o que fundamentou várias decisões, estaria um conjunto de trabalhos, aí, uma sugestão para mestrados e doutorados. Eu tenho várias aqui. Estuda isso, vê esse texto. Eu tinha um monte de outras questões, mas a gente tem só mais 15 minutos. Então eu vou pular para a última que eu tinha montado aqui. Depois, se a gente tiver tempo, a gente volta. Mas, de qualquer maneira, você já acabou passando por uma série de temas que eu ia levantar. Inclusive, por esse tema das tensões, que, na verdade, nos permitiria evocar certas expressões que acabaram coladas ao período Allende, né? A ideia de via chilena, o socialismo, de experiência chilena e tal. O que restou de tudo isso, Ágil? 50 anos depois, uma longa e brutal ditadura militar no Chile, um processo tumultuado também de redemocratização e do pós-redemocratização e de recuperação, a revisitação do regime militar. O que sobrou de tudo isso? Não só para o Chile. Bom, veja, eu queria só comentar uma coisa importante. O resultado de todo esse trabalho que eu fiz me levou à seguinte conclusão. A via chilena ao socialismo não foi efetivamente uma via democrática ao socialismo, a não ser em projeto, né? Havia ali um projeto, uma intenção, né? Mas, efetivamente, ela não pode ser confundida com a experiência chilena. Então, eu diferenciei. A via chilena foi um projeto que está no discurso do Allende, que está no programa da Unidade Popular, e a experiência chilena efetivamente foi
o andamento histórico daquilo, as lutas políticas, etc., o processo político. Então, o que eu queria dizer, o que é que fica? Né? Fica, em primeiro lugar, aquela ideia de uma revolução que conquiste o socialismo por meio da democracia mostrou-se impossível. É impossível. E, no fundo, do ponto de vista das ideias da esquerda, nós poderíamos dizer: revolução é uma concepção que, em política, significa um tempo exaltado de ruptura e de tomada do Estado. Então, em todas as experiências revolucionárias, mais cedo, mais tarde, geralmente é muito mais cedo, porque é um tempo exaltado que muda a história, é aquela tese da Revolução Francesa, né, dos jacobinos, etc. Então, eu acho que isso está na base da cultura política da Revolução. Há uma cultura política da Revolução que, na América Latina, foi consagrada pelo guevarismo, principalmente. Então, veja, o Allende pensava no tempo da política. A história dele é uma história de ministro, deputado, senadora, etc. Então pensava, mas ele, ao mesmo tempo, seduzido pela vitória da Revolução Cubana, pela ideia de um socialismo como utopia. Então, conciliar o tempo da política, que é a experiência do Allende enquanto político, com um tempo exaltado de revolução, mostrou-se fracassado. Quer dizer, aí eu não falo mais em derrota, é um fracasso, é o fracasso de uma concepção. E essa concepção que fracassa coloca como desafio, quer dizer, você vê, há um problema, quer dizer, o Allende não é um ícone, né? Ele é um ícone, de certa forma, artificial da esquerda atual. Ele é um ícone mártir, né? No sentido de que ele deu a sua vida, se imolou por isso, o seu martírio, né? É um homem de moral, efetivamente um republicano, etc. Agora, o problema foi isso, o tempo da política, o tempo da revolução. Tempo no sentido do tempo dos atores, né? Onde os atores comandam ou buscam comandar os fatos. Então, quando você tem como horizonte a conquista total do poder, o tempo da política ocupa um lugar. Ele é basicamente tático. Quando você tem como horizonte a democracia como um caminho civilizatório, como um caminho, vamos dizer, até nós podemos dizer como um caminho do socialismo, entendendo o socialismo não como um modo de produção, etc. Não, entendendo o socialismo como um antiliberalismo de mercado, ou seja, a ideia de que há que haver regulação, há que haver cada vez mais sociedade na economia, etc. Então, essa é uma ideia, claro, rarefeita de socialismo, diferente daquilo que foi a União Soviética e do que é a China, né? Hoje. Né? Ou seja, você pode até pensar a democracia nessa direção. Então, a pergunta que fica, nós poderíamos falar que o Allende poderia corresponder a algo similar àquilo que o Pocock fala do momento maquiaviano, do momento Maquiavel, né? Ou seja, o momento de organização
e de conquista dos estados nacionais nas disputas de todo aquele pensamento que envolvia religião, territorialidade, poder local, etc. E tal, como Maquiavel simbolizou aquilo, né? Do ponto de vista das ideias. Mas o Allende não é um homem das ideias. O Allende é um político prático. Então, nesse sentido, por muito tempo eu fiquei seduzido por essa ideia do momento Allende. Mas acho que o Allende fracassa. Cada vez mais eu vejo o Allende como um ator político que foi ambíguo. Ele efetivamente não atravessou a linha, não é um autoritário, não foi, é um republicano, democrata, socialista, tinha lá as suas utopias. Mas ele foi paradoxal do ponto de vista da relação revolução-democracia. Ele não consegue pensar, e não seria justo demandar dele isso. Ele é um homem daquele tempo, né? Seria um anacronismo muito forte, né? Pensar que, né, ele viveu esse paradoxo. Ele é muito seduzido. Ele é o primeiro político latino-americano de esquerda que desembarca em Havana na Revolução de 59. E por quê? Porque ele estava em Caracas na posse do Rômulo Bittencourt, que era amigo dele, morou exilado em Santiago, né? Então ele vai para a posse do Rômulo Bittencourt e depois vai para Havana, via México, e ele chega na Revolução Triunfante. Então, a partir daí, é muito difícil para o Allende. O Allende, você vê que o Allende é um homem de honra, de fé nas suas ideias políticas, porque ele não cede a olas do Che Guevara, né, nos anos 60, mas, ao mesmo tempo, diz que isso é por conta da especificidade chilena. Não estabeleceu laços sólidos com a social-democracia europeia e tampouco com o comunismo soviético. Quer dizer, então, num certo sentido, é um ator político que queria revolver profundamente a história, inclusive a história da esquerda, e não teve força política, cultural, né, para realizar essa grande tarefa que ele próprio se colocou. De forma que eu acho que Allende tem um lugar na história, que é o seu lugar específico, de um ator político que vivenciou e buscou isso, fracassou, e é possível explicar esse fracasso do ponto de vista analítico, não do ponto de vista ideológico, condenando Allende, não, do ponto de vista de uma história política clara, de uma história política com argumentos claros, é possível fazer isso. Não morreu como um herói guerrilheiro, como quis dizer o Fidel Castro, que ele morria como um herói. Não viveu como um revolucionário, mas morreu como um revolucionário. Não foi isso. Ele morre porque ele vai até o fim no seu objetivo, naquilo que ele queria conquistar, em palácio, como um republicano, mas teria que... Quer dizer, a história depois do Allende é uma história do quê? Imediatamente do Berlinguer. O Berlinguer é o único que lê o que aconteceu no Chile e tira conclusões muito diferentes daquilo que tiraram os comunistas espanhóis, em parte, diferentes dos soviéticos, diferentes dos cubanos, etc., que é essa ideia de que, olha, não adianta só a eleição, não adianta você conquistar 50%. A questão é muito mais complicada. E dentro dessa complicação há também uma história, que é essa história da esquerda que se integrou ao sistema, etc., etc. Então, tudo isso está em questão. Então, vamos lembrar que 10 anos depois, aproximadamente, Mitterrand vence na França, na Aliança Comunista-Socialista. Pouco tempo depois, rompe com os comunistas, retoma um programa que recoloca a relação com o mercado e vai governar 10, 15 anos. Né? Ou seja, o Mitterrand foi para o Chile. Foi para o Chile e viu a experiência Allende.
no início de 71. Então, o Mitterrand visitou o Chile, viu a experiência chilena nos primeiros tempos, antes da visita do Fidel Castro, né? Uma coisa, essa visita tem um papel bem particular lá naquela história, e depois estabelece uma outra orientação para o Partido Socialista francês. Então, eu diria assim, a tarefa do Allende continua a ser a nossa tarefa, embora a gente possa avaliar que ele pensou de uma maneira que resultou num desastre, né? Ou seja, hoje nós podemos dizer assim, olha, é o tempo da política mesmo, com todas as dificuldades aí colocadas. Esse tempo da política exige, né, aí nesse sentido, um retorno a Maquiavel, a virtude do homem de Estado, etc. e tal, e não um ímpeto até mesmo romântico. Allende tinha essas coisas, né, de um ímpeto romântico de realizar aquilo que ele se propôs. Inclusive, a entrevista em novembro de 71, quando o Fidel vai ao Chile, há uma entrevista, e numa parte da entrevista o Allende diz que há um certo exagero nessa coisa da via chilena ao socialismo como algo diferenciado da revolução. Então, o próprio Allende, eu acho que embarca nesse tipo de coisa. E há outros detalhes que, se tiver tempo, eu conto aqui, que eu fiquei sabendo muito tempo depois de escrever o livro. Deixa eu te passar a questão que o Chico Alambert, né, colega de conselho, comissão editorial da revista, levanta aí. Ele diz que uns dias antes do golpe, o Mário Pedrosa mandou uma carta para pessoas da família convidando para ir para o Chile. E a pergunta do Chico foi só o Mário Pedrosa que se enganou e quase levou a família para uma armadilha? Ou a esquerda pensava assim mesmo, que haveria um prosseguimento, que era possível chamar família para o Chile e jogar a família na mão do Pinochet? Eu acho que, assim, de um ponto de vista, se eu for pensar assim, nessa última semana que nós passamos aqui no Brasil, né, foi necessário pensar muitas coisas, né? Então eu acho que o Mário Pedrosa ficou muito entusiasmado. Dependendo da carta da data da carta, se for março ou antes das eleições parlamentares, ele podia estar entusiasmado e, de fato, o Allende conseguiu ter 44% dos votos, perdeu a eleição parlamentar, mas conseguiu uma excelente votação, a Unidade Popular. Mas já era um momento muito crítico, né? Era um momento muito crítico. Em junho, há uma tentativa de golpe, né? Julho, há uma tentativa de golpe, morrem 60 pessoas, né, nessa tentativa de golpe, e logo depois, em setembro, viria o golpe. Então, tudo depende da data dessa carta, mas eu acho que ele estava entusiasmado, as pessoas já pensavam efetivamente que não havia, que havia grande dificuldade. O próprio Allende, depois, alguns testemunhos já falaram, o Allende, por exemplo, entrando em palácio e uma secretária conversa com ele diz, não me irrita, toca aqui, isto já é mármore. Então, isso vem num depoimento muito depois, que é essa própria ideia, o Allende com consciência de que a situação é terrível, e ele já pensando num plebiscito, quer dizer, a velha ideia de um plebiscito que existia lá no início, façamos um plebiscito, se o povo chileno apoiar, agora nós temos força, e nós vamos ter, né, no fundo era como sair dos 36 e chegar além dos 50. Então, já tinha essa ideia dos 50%. Né? Aquele espanhol lá,
Joan Garcés narra isso no seu livro, né, que se pensava efetivamente num plebiscito para garantir, né, efetivamente um dado concreto de maioria, né, de maioria do povo, né, através de mecanismos democráticos. Mas eu acho isso. Eu acho que já aí nesse momento eu não escreveria essa carta convidando a minha família. Se eu gostasse da família, né, pelo menos. Algum maldoso aí vai dizer outra coisa, né? Mas Ágil, estourou nosso tempo, acabou. Super opa, obrigado. Uma horinha imagina, aqui. É incrível, né? imagina. Passa. Super Passa muito obrigado. rápido. Olha, meu querido, muito obrigado. Um prazer, uma delícia, tal. E, bom, se um dia eu for fazer a você todos os agradecimentos que eu tenho que fazer, Não, a gente vai mas tomar mais uma hora, né? Porque você me levou para Logos, você me levou para a PUC, você publicou o meu primeiro artigo sobre Borges na vida, lá na Presença, na revista revista de Presidência, lembra? Cultura e Política. Exatamente. E hoje, em nome da revista, em nome da comissão editorial e também em nome pessoal, super obrigado, cara. Foi muito bacana. Eu que te agradeço, Juninho, estou aqui à disposição e aí podemos conversar sobre esse tema e muitos outros. Quem sabe aí, a hora que a pandemia amainar de vez, a gente se encontra aí no restaurante na frente da sua casa e come uma Agora que massa. descobrimos que somos quase vizinhos, né? Somos quase vizinhos. Grande Então tá abraço. bom. Abração. Obrigado para todo mundo que veio assistir, que acompanhou essa conversa. No final do mês, dia 7, 16, 23, 30, entrevista com o Zé Luiz Beiredi, nosso colega também, e também orientando da Maria Lígia Prado. Conversa com o Zé Luiz Beiredi no dia 30 de setembro. Abraço para todo mundo, super obrigado. Para você, acho para todo mundo. Grande Tchau, abraço. tchau. Tchau.